Oi, eu sou a Michelle Estevão. Eu sou a Vanessa Mello. Eu sou a Poliana Oliveira. E nós somos o Isso Me Obriga a Beber! Isso Me Obriga a Beber, um podcast de conversas sinceras, cultura pop, fofoca, assuntos do cotidiano e muitas teorias sobre tudo e nada ao mesmo tempo. Gravando pessoalmente depois de o quê? Muito tempo. Muito tempo. Ai, gente, como faz diferença mês. ter vocês aqui. Mas gente, é muito diferente quando a gente se encontra pessoalmente. A energia é diferente. Eu acho que a gente consegue manter o conteúdo ali bonitinho e tal, mas a energia é outra. Porque a gente consegue se cortar, mas né? Pessoalmente. Flui mais, né? O corte. Hoje a gente vai falar sobre as dicas, certas diquinhas que estão fresquinhas ainda, porque nós já estamos gravando uma semana antes, menos, né, de uma semana antes. Então nós vamos falar sobre as diquinhas. Vamos começar com quem? Poliana. Sempre a Poliana, a mais nova do grupo. Sempre você, porque você já esqueceu a regra, que era assim? É verdade, né? A gente gosta de colocar você na fogueira. Ela esqueceu a regra. Não, ela tá belíssima hoje, né? Olha esse cabelo. Né? Primeiro vamos pau, né? Na salva de palmas pra Não, Poliana. vai. Vamos exaltar a beleza dessa garota. Maravilhosa! Ela tá malhada hoje. De vaca, né? Vaca malhada. Vamos lá. A minha primeira dica é um documentário que tem não é nada de documentário. É um documentário da Selena Gomez que tem na Apple TV. Ai, gente, eu gosto de provocar, gente. Que eu assisti, gente, eu juro pra vocês. Eu já, sabe que eu tenho uma história com essas divas pop. Eu amo muito o trabalho de muitas. A Selena Gomez, eu amo o trabalho dela, amo as músicas dela, mas ela não é o top 3 divas pop que eu tenho comigo, só que ela é a melhor amiga da minha primeira diva pop, Taylor Swift. Quem são os top 3? Fiquei curiosa agora. Taylor, Demi, aí é a briga. Antes era Katy Perry, só que... E agora? Mas me tira uma dúvida, que eu tava vendo outro dia a Selena e a Taylor, eu fiquei com uma dúvida. Não tinha um negócio... A Demi também não era amiga da Taylor? Da Selena. Elas eram melhores amigas, se brigaram. E ela não é... Mas ela não era amiga da Taylor, a Demi? Não, nunca foi, pelo que eu vi. E quem que era amiga da Taylor e não é mais? Amiga da Taylor... Ou eu tô confundindo com a Selena? Eu gosto da Selena, eu gosto dela. O que aconteceu? Que elas brigaram? A Taylor e a Demi? Ou a Demi e a Selena. Gente, rolam muitos boatos, mas dizem que tem a ver com a reabilitação da Selena. Eu não vou saber falar pra você o real motivo que elas tiveram essa briga, mas tem a ver com o abuso de substâncias aí. Eu só sei isso. Como assim abuso de substâncias? Drogas e álcool. A Selena? Sim, o documentário... Eu não sabia, eu sabia que a Selena tinha uma doença autoimune. Sim, mas a Selena... Mas eu não sabia que ela tinha dependência em droga e álcool. Álcool. Nossa, eu A passava. dela é em álcool. Pra mim, ela tem sempre 15 anos. Então, passa essa versão. Você não gosta da Selena? Eu não conheço nada delas. Acho que se tocar, não sei quem dizer quem é. Você nunca assistiu Only Murders in the Building? Não. Você nunca assistiu Os Feiticeiros de Waverly Place? Da Disney. Aquela música I'm so sick of that same old love. É a mais famosa. Não? Mas assim, Selena Gomez, todo mundo também Cabeção, ela tem um sabe cabeçãozinho, quem é. cabecinha meio grande. É uma que fez umas caras e bocas. Ela mesma, ela mesma. Selena Gomez. Então, gente, eu vou indicar esse documentário, mas eu primeiro tenho que falar, eu tenho que colocar um alerta não veja esse documentário se você tiver com a sua saúde mental abalada, porque ele vai te abalar muito. É assim... Vixe, 90% dos brasileiros. Principalmente... Não veja esse documentário. Só somos 10 que já estão medicados. O resto estão tudo E às vezes até os medicados estão fodidos, que é o meu caso. Nossa, eu Precisando juro pra demais, vocês. Né? É assim, é porque eu tenho um carinho muito grande por ela. Eu e a Ju, a gente sempre foi fã, sempre comentou sobre a vida dela, enfim. Gente, eu acabei o documentário, eu só consegui chorar. Eu fui pro banho. E eu falei pro Diego, eu tô tão triste, porque é tão triste ver o que ela é de verdade, assim, a depressão comeu ela viva, assim, a ansiedade. Aí, ela não fala muito sobre o abuso de álcool, mas sabe que ela foi pra reabilitação. Então, fica entre aspas, porque eu não sei se ela não queria colocar, enfim. Mas assim, gente, mostra nesse documentário a verdade sobre como a pressão estética, como
o corpo perfeito, massacra essa pessoa que tá sempre na mídia, que tá sempre não sei o que lá, e como o relacionamento dela com o Justin Bieber destruiu ela. Só que ela não fala o nome dele uma vez. Só que passa os paparazzis, passa tudo que aconteceu depois. Gente, assim, triste num nível que, se você quer conhecer a vida de uma diva, sabe assim, você enxerga uma coisa perfeita. Era isso que eu enxergava. Sabia que ela tinha os probleminha dela, mas quem não tem os probleminha? Vi o documentário e falei, cara, é assim, o negócio, ele deixa você no fundo do buraco, do poço, assim, É um filme, documentário ou é uma série? é um filme só. E aí, às vezes, o que eu não gostei, tem um ponto ruim, tá? Pra dramatizar e falar umas frases sobre aquela coisa que deixa autoconfiança, pra falar umas frases sobre superação, uma coisa meio coaching, ela colocou uns flashes dela, preto e branco, dentro do documentário, fez toda a estética preta e branca. E eu não achei muito legal, porque eu achei que ficou meio solto na história, porque são filmagens dela, por exemplo, fazendo coisas que tiram ela da depressão. Então ela vai visitar um país que eu não lembro o nome, meu Deus do céu. Mas às vezes é por isso que ela colocou preto e branco, que é pra você saber que é um outro momento ali. E aí mostra esses flashes dela fazendo coisas pra se recuperar. Ela voltando na cidade natal dela, voltando na vizinhança, conversando com os vizinhos e tudo gravado. Então, acho que eles estavam preparados. Não chegou, a Selena Gomez aqui, não. Mas às vezes... Gu na minha casa! Às vezes acontecia... Selena na minha casa. E tudo foi gravado durante a pandemia, essas partes. Então ela ia de máscara, quer dizer, já tá errada, né? Na pandemia. Enfim. Mas você não sabe em que momento da pandemia foi, né? Porque a pandemia durou, assim, uns 20 anos, mais ou menos, né? Mas, gente, é isso. Esse documentário é uma indicação, se você estiver preparado emocionalmente, se você quiser saber como é a vida de pessoas que você acha que tem a vida perfeita. E é verdade que nesse documentário tem partes que ela é meio escrota com a equipe dela? Não com a equipe, com uma amiga dela que também... não vou querendo passar pano, tá? Mas assim, você tá num momento da sua vida que você tá abalada, gente, você vai ser... E não só com a equipe, com a família também, ela é bipolar, né? Então, ela tem picos assim que ela não mostra muito, ela mostrou pouquinho ali. De tipo, ela vira outra pessoa, sabe assim? Ao mesmo tempo que eu fico pensando, sabe? Tipo assim, ela é novinha, não tem nem 30, né? Eu acho Como é que alguém grava um documentário sobre a sua vida, de momentos tão frágeis, falando sobre relacionamentos abusivos, ou sei lá, não sei nem se é abusivo, mas tipo homem, né? Tóxico, envolveu com né? homem é cilada, Bino. Né, já começa errado. É isso, namoro e mulheres. Isso, namoro de mulheres. Quem vê pensa, né? Que nós três temos relacionamentos com homens. Né? Até tem amigos que são. Aquela que odeia homem deita com um todo dia, mas enfim. O mal necessário. Ela tem dizer, né? 31. Olha, novinha, eu fico pensando assim, tipo, como se expõe, né, tanto, né, sei lá, você coloca suas fragilidades pra tanta gente massacrar e vender isso, né? É que eu acho que no caso da Selena, ela já foi exposta e massacrada sem querer ser. E ela quer contar a versão dela, mas assim... talvez seja isso. Porque ela sempre teve... Como ela teve esse relacionamento com o Justin Bieber muito tempo, e todo mundo ficava em cima do casal, e todo mundo sabe que ele traiu ela e tal... E ela teve, como a Poli falou, ela teve esses problemas. Não chega a ser um problema, mas tipo assim, você via que ela engordou, você via que ela tinha uma gordurinha normal que a pessoa tem quando senta, dobra a barriga, mas você sabe como é a indústria, né? Tira uma foto lá da Selena com a gordurinha, a Selena está gorda, enfim. Eu acho que ela já sofria, porque ela começou na Disney, né? Ela começou cedo. Sei lá, eu acho que ela já teve. Mas é você relembrar, tipo assim, você já passou por isso. Você já viveu isso. Daí o que você faz? Você grava um documentário revivendo isso e contando pequenas coisas do seu ponto de vista, mas relembrando coisas que você deveria ter deixado no passado. Sinceramente, pra mim... Já passou, esqueci. Já passou, cara. Sabe? Eu acho que é mais assim... Eu acho que é dolorido, no sentido, tipo assim... É claro que... Na terapia mesmo, a gente relembra aquilo milhões de vezes, né? Mas você não grava e não distribui para milhões de pessoas ouvir, sabe? Tipo, que você sofreu, que você teve a pressão estética, que, né, a cobrança de um corpo perfeito, blá blá blá, e ser tão novinha de estar na mídia. E, tipo, cara, eu acho bem, bem problemático, mas
Enfim. Às vezes ela só quis colocar a versão dela ali, porque todo mundo vê de uma forma, só que ela tá sim. mostrando a versão dela, sabe? Eu também E acho. outra, é sobre a vida dela, ela pode fazer o que ela quiser, ela pode falar quantas vezes ela quiser e mudar. Só que assim, é jovem, né? Tipo assim, tem tanta coisa que vai mudar ainda e tal. É que é foda, tipo, essa indústria de entretenimento em cima da vida, né? De uma pessoa, sabe? É foda, mano. Você tem mais alguma dica ou é só essa da Celeste? Uma rapidinha Pode do filme Ai, que tá na Netflix, que tá em primeiro lugar, acabei de ver aqui, fui olhar. Gente, maravilhoso, tá? Amor à primeira vista. Você acha que você vai ver uma comédia romântica? não é. Meio, Deixa eu ver. sabe? Uma comédia romântica pra dar uma risadinha? Não. Você acaba. É triste? Você sai. Não, tem momentos triste? tristes. Você sai destruída. Poxa, assim, queria tanto ver um negócio leve, tava já esperando uma dica não, feliz. é leve. Não, se é pra mas chorar. você chora. Você chora. É leve, mas você chora. E assim, ele toca. Ele conversa com a gente porque não é só tipo, uma menina conheceu um cara e eles é o são tão nome? diferentes. Amor à primeira vista. Ai, não. Eles são tão diferentes, mas toca também num assunto muito delicado, pelo menos pra mim, que é um assunto que eu tenho até uma certa dificuldade em falar Gente, sobre, que é. Olha só que tristeza. Desculpa, mas olha só, você acha que você a cilada vindo nessa comédia romântica, uma jovem tenta encontrar um homem por quem se apaixonou em um voo de Nova York para Londres. Mano. É a menina do White Lotus, né? Maravilhosa. Basicamente, você vai achar que você vai ver essa comédia romântica sobre um amor, de que vão se reencontrar. Mas ele também fala sobre morte. E aí você fala, vai lá, spoiler. Não, vocês não têm ideia de como fala sobre a morte. E é muito legal. Então assistam, porque vale muito a pena. É maravilhoso, dá pra você rir, dá pra você ficar feliz. Você acha que eu vou chorar? Baseado assim no seu conhecimento sobre a minha pessoa? Não. Não, gente, Acho que a mina não chora. Eu vou assistir só pra ver se eu vou chorar, hein? Não, talvez você chore. Eu já tô baixando, Será? já vou assistir. Ai, é lindo. Eu gosto. Eu, inclusive, falando nisso, eu posso já dar minha dica? Pode. Faz muito tempo que eu não assisto filmes, né? Desde que eu tô com o Rodrigo e tal, eu entrei nessa onda de filme de terror e tal, filmes mais de ação, e meio que deixei de lado um pouquinho os meus filmes. Não por nada, é porque realmente meus filmes são bem monótonos, bem parados, apesar de ter um contexto muito bonito. Realmente não é uma coisa que você assiste no fim do dia, tipo, vamos assistir um filme legal? Não é, né? No entanto que teve um filme que eu assisti que se chama... Deixa eu pegar aqui porque eu sou péssima pra nome, né? Primeiro eu assisti Tônia, esses dias, que é um filme super... Apesar de ter um lado cômicozinho, assim, né? Ele não chega a ser barra pesada do começo ao fim, mas é uma história bem triste sobre opressão de mulher e tal. Mas eu chego nele, calma. Deixa eu pegar aqui os filmes que eu assisti. Eu nunca assisti Tônia, você acredita? Nossa, eu, na verdade, assim... eu já tava na minha lista, já tinha muito tempo. Só que eu vi uma menina, a Marina Salom, que eu gosto muito, uma feminista baiana, maravilhosa. E ela deu uma dica, né? Ela falou assim que ela prefere ler ao ver filmes e séries, mas que ela se deixou levar por até mesmo pesquisa. Ela tá montando o doutorado dela, falando sobre mulheres e a força toda feminina e tal. Eu acho que esse filme deve ter chamado a atenção dela. E realmente faz todo sentido. Primeiro, como é a pressão, violência familiar, as questões de como a mulher é tratada em vários ambientes. Nada de novo. Esse filme não é de agora. Eu não lembro, ela tá viva ainda, mas ela começou a carreira dela com 5 anos. E então ela deve ter uns 50 por aí. Então, assim, é um filme relativamente novo, mas não atual agora, né? Contando a história dela de quando ela era adolescente e tal. E principalmente um dos temas que eu mais gosto é essa relação familiar, né? Como a base familiar, ela molda a gente, né? Tipo, por um lado ou pro outro. E ela teve uma mãe extremamente tóxica, violenta. Ela aprendeu ela entendeu que apanhar, por exemplo, do marido era tipo ok, porque ela apanhava da mãe, né? Então, assim, é uma forma de amar, você pede desculpa e continua. Então é bem problemático. Então, assim,
É um filme bacana, né? Mas é dolorido por essas coisas. Mas não, ele tem ela contando, é um relato, né? Da família. Então você vai ouvir um ex-marido contando a versão dele, a mãe contando a versão dela, porque ela era daquela forma, porque ela, né? E tem a própria Tônia falando sobre, né? E daí vai relembrando esses momentos. Então, assim, eu achei bem bacana. Mas o filme tá na Netflix. Netflix, tá. Agora, eu amei um filme que tá na HBO, que se chama Viver, que é um filme triste. Com esse nome? Viver. Poxa, você mas tem pensou, tudo a ver. é pra mim esse filme. Você viu Viver, você Eu olhei e pensou. falei assim, putz, eu acho que uma pessoa que ama viver... Eu acho que você devia atuar. Eu acho que eu vou colocar aqui, viciada em viver. Viver. Em algum momento Você pode gravar, ou você pode tatuar viciado em viver, ou apenas viver. Ou Não. viva. 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 Amei. Viva tem duplo sentido, Sim. né? Você tá viva, Viva ou e viva. do verbo Sentido. viver. Viciada em viver, não. Eu acho mas não. viva Até mais que foda, vício né? Ou viver e não ter vergonha de ser feliz? Não. Cantar e cantar e cantar. Não. Esse filme, primeiro que ele tem um ator, ele é um ator que eu amo, que ele tem, quer ver? Ele é daquele filme que os homens da família viajam no tempo, Sei. Questão sabe? de tempo. Questão de tempo. Ele é o pai. Eu adoro aquele ator, né? Então, por dois motivos. Eu gostei do nome do filme e principalmente por conta do ator. E é uma história assim, é um filme, se trata, sei lá, nos anos 60, não passa exatamente aonde, mas eles usam chapéu, né, terno, aquela coisa mais conservadora e tudo mais. E ele é um cara extremamente sério, né, que ele faz parte, ele é o papel principal, né, o ator principal e é baseado na história dele. E é um rapaz, um menininho, indo no primeiro dia de trabalho, e esse cara que contrata ele, e eles não têm muito acesso com ele. É um cara, tipo, sério, carrancudo, ninguém sabe ele. E ele descobre que ele tem 6 meses de vida, O cara. o cara. E daí ele daí não dá pra contar, porque, né, vai dar um grande spoiler. Mas daí ele começa a ver a vida dele de outras formas. Daí é assim, eu sou péssimo pra contar história, já deveria pra perceber, né? Mas o que eu quero dizer, o filme, ele conta exatamente isso. Como é as nossas relações com as pessoas? Como é que é a nossa relação com a família? Como é que é o nosso diálogo com a família, com as pessoas próximas? Quando você tem alguma coisa séria pra contar, pra quem você vai contar? Entendeu? Você tem coragem e você tem esse olhar para a sua família. E a sua família tem esse olhar para você, sabe? Tipo assim, quando você tá passando por um momento angustiante, você consegue notar isso? Ou você é só mais, sabe? E a relação com pessoas, até mesmo com a relação com o seu trabalho. Eu sempre fui uma pessoa que sempre tive uma relação com o trabalho meio, tipo... Exatamente isso, tipo assim, não vivo pro trabalho, né? Tá certo. Eu preciso da grana, porque a gente é movida a isso, mas nunca. Eu não sou meu trabalho, por exemplo. Uhum. E ele era isso, sabe? Ele trabalhava, ele não faltava, no entanto que quando ele faltou, as pessoas ficaram extremamente preocupadas. E ele tinha uma coisa que nada era urgente, assim. Que eu também concordo um pouquinho, mas assim. Ele ia empilhando. Quanto mais pilhas de trabalho ele tinha, mais ele era um cara que tinha trabalho, assim. E depois que ele descobre que ele tem só 6 meses de vida, ele começa a rever tudo isso. E termina de uma forma bem bacana. Quer dizer, E como você vai ver a vida também sabendo que você vai morrer, né? principalmente isso, né? Como as coisas mudam, sabe? E pior que é foda, porque, tipo, você vai morrer todo dia. Você não sabe quando. Ele teve uma sentença, mas a gente pode morrer antes dele. Ele tinha 6 meses de vida, mas a gente pode morrer muito antes, né? Então, assim, se a gente fosse... Você deu um start muito maravilhoso, Mi. Porque se a gente fosse pensar que a gente vai morrer, a gente viria a vida... Claro, que não com uma ansiedade de que eu preciso viver tudo, ter isso, né? Nunca mais vou abraçar, trabalhar. nunca mais vou trabalhar, vou largar... Não, porque infelizmente a gente não sabe. Mas no sentido, tipo assim, de ter um olhar mais... sensível, o que vale a pena? É tipo isso, o que vale a pena? Por exemplo, eu vou dar um mini spoiler. Ele não tinha um contato muito legal com o filho, sabe? Então, com quem ele dividiu a doença dele?
sabe? Tipo, quem eram as pessoas que estavam do lado dele no momento final, sabe? Então é tipo isso. E por quê, né? Principalmente por isso. Porque o outro não dá essa abertura, ou porque você é muito no alto da sua paternidade, você vê o seu filho como alguém menor. Enfim, eu achei o filme incrível, sabe? Eu acho que ele é monótono, é do jeito que eu gosto, ele é do drama, aquela coisa que continua, sabe? Sem... Mas é maravilhoso, faz você pensar e é isso. Eu achei incrível. HBO, né? HBO. Tem mais alguma? Não. Tem? Pode. Eu vou dar as minhas dicas, então. A primeira dica que eu já dei nos stories, que é uma série que chama Juriduri, que em português é Na Mira do Júri, que está disponível na Amazon, no Prime Video. É recente, ela está disponível recente, mas ela já está indicada ao Emmy de comédia, que é uma série meio reality show. Por quê? Porque é um júri num julgamento. Só que todo mundo é ator, menos uma pessoa. Sim! E essa pessoa não faz ideia que tudo aquilo é mentira, que o juiz é falso, que o julgamento é falso, que os colegas do júri dele são todos atores, ele não faz ideia. Tem um cara que faz papel dele mesmo, de ator mesmo, que é um... Eu não vou lembrar o nome dele, mas é um que fez até o príncipe daquele filme Encantada. Ai, eu amo. Ele é o ator do... Ele até fica... Tipo, é constrangedor você ver ele. Porque ele fica, tipo assim, se achando o famosão, sabe? Tipo, eu não posso ficar aqui porque eu sou famoso. E é assim, o cara, ele fica totalmente desconcertado com as situações que eles colocam ele ali pra viver umas coisas que, tipo assim... E você não sabe como vai ser a reação do cara. Porque o cara é de verdade. E ele acha realmente que ele tá num júri. E é bem legal, é bem engraçado. É meio documentário, meio reality show, meio série. Então, se você não gosta desse estilo, talvez você não vá gostar, não vai achar graça. Mas eu gostei, eu me diverti. E tá no Prime. Uma pergunta, e o cara é o quê? Ele é o quê? Ele é um cara normal. Ele vai... Como assim? O cara que não é ator, é o que não sabe de nada. Ele é um cara normal, não sei qual é a profissão dele, mas ele tá lá pra participar do júri. Tá. Entendeu? Porque você pode ser convocado pra ser jurado, né? Legal. Então ele acha que ele foi convocado pra ser jurado. Até um pequeno spoiler no final, ele fala assim: era tudo mentira, então eu ainda posso ser convocado pra ser jurado? Porque, tipo, porra, eu pensei que eu tinha me livrado dessa, mas eu ainda posso, sabe? Então ele é um cara normal, assim, como se tivesse pego você e aí é o seu reality. O resto todo mundo sabe o que tá acontecendo. Então eles programam tudo, sabe? Você vai fazer isso, vai fazer aquilo. E esperam que o cara tenha aquela reação. E aí tem o plano A e o plano B, caso ele tenha reação ou caso não, entendeu? E é bem legal, mas você tem que gostar desse estilo, porque é uma coisa meio... Sabe, aquelas câmeras meio escondidas, aí eles dão depoimento, como se fosse como se eles estivessem fazendo um documentário sobre o julgamento. Sobre ser jurado. Então eles param lá e falam, eu acho... Eles... Tipo reality show, que o cara vai lá dar o depoimento, comentar. Tipo isso. Então, ele acha que estão gravando sobre o júri, que ele tá participando. E tem momentos que as câmeras estão escondidas também, né? E é bem interessante. Eu achei bem legal, mas é uma comédia específica. Então, talvez não seja todo mundo que goste. A outra dica que eu quero dar é uma série documental que tá na HBO, que se chama Não Conte a Ninguém. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas teve uma família de brasileiros que morreu na Espanha e eles foram picotados e colocados num saco preto. Eu vou ler aqui a sinopse. Quando uma família brasileira é encontrada morta num povoado espanhol, um grupo de jovens no Brasil enfrenta a incerteza de falar o que sabe enquanto se pergunta: é possível ser cúmplice de um crime a 6.000 quilômetros de distância? Sim. Então, assim, o cara matou a família e tá tudo no celular. Então tá tudo documentado, entendeu? Que o cara realmente... Tá tudo provado que ele fez no celular, mensagens, e eles mostram... Óbvio que eles não mostram tudo, porque tem cenas que são difíceis, né? Os corpos, tanto que os corpos foram encontrados depois de um tempo, porque eram brasileiros
ninguém ligava, moravam na Espanha, e chegaram a encontrar eles porque os corpos já estavam em estado de feder, né? E aí os vizinhos chamaram, tá fedendo aqui e tal. E aí foi o guardinha da rua, né, o cara que ficava passando. Só que quando ele entrou, que ele viu, ele já falou, vou chamar a polícia, porque ele falou que o cheiro era insuportável. Quando você abria a porta, você já era tomado pelo cheiro. Então ele falou, alguma coisa errada tem aí. Já chamou a polícia e aí começou a investigação. É bem interessante. Por que tá no celular? Mas Ele filmou, eu vou dar um né? spoiler. Ah, não, então não. Assim, eu acho que muita gente já deve saber, porque é um crime que foi noticiado. Eu não sei. Né? É um crime que foi noticiado na TV. Então, talvez você já até saiba o que aconteceu. Eu não lembrava, porque eu não acompanhei tudo. Não acompanhei. Eu lembrava da notícia da família, da Espanha. Inclusive, uma família, pai, mãe e 2 crianças pequenas. Uma tem 1 ano e outra tem 3. Tipo, criança muito pequenininha. É assustador. Só que assim, é uma série documental, então cada episódio tem 1 hora e pouco, deve ter uns 5 episódios, 6, então vai dar umas 6 horas aí. Eu assisti tudo num dia. Eu tenho um problema com esse negócio de crime que eu gosto, né? Então eu me empolguei. Você acredita que assim, eu vejo até aqueles memes, né? Ah, minha mulher tá lá depois de um dia de trabalho cansada vendo filmes de crime, séries sobre eu gosto. crime. Tem até um estudo, né? Porque o brasileiro gosta tanto desse Tem? tipo. E quem que fala que a gente tem probleminha? Brasileiro, né? A gente vive no caos, né? O que a gente gosta? Tem até uma discussão. Tá glamorizando o true crime e tal. Isso. É complicado você dizer, por que você gosta disso? Não sei, mas eu gosto. Deve ter uma explicação. Eu não li, né? A matéria também, porque eu não me interessei muito, porque eu não gosto tanto, né? É algo que me atrai. Nunca, assim, mas de repente eu mando pra você depois. Como eu não sabia, não tinha acompanhado esse caso, eu não sabia o que ia acontecer. Então, pra mim, foi tudo uma surpresa. Mas se você acompanhou pela TV, você já vai saber. Mas, assim, aparecem muitas mensagens no documentário que ele troca com os amigos e tal. E tem cenas da família, tem áudios de WhatsApp, tem um monte de coisa. Eu vou assistir. Então eu achei bem legal. Óbvio que não vai ter foto dos corpos, essas coisas, mas aparece até a casa que eles moravam. Tipo assim, quando eles entraram tinha muita mosca no chão, morta, mosca assim, ó, você via. Eles tiraram foto, sabe, da casa, não tiraram dos corpos, mas era muita mosca, muita mosca. É por causa da cara. Então, tipo assim, é assustador, porém interessante, tá? Então, se você quiser assistir, ele tá na HBO. Então, essas foram as diquinhas, né, meninas? De hoje. Espero que vocês tenham gostado, nós voltamos, mas também vamos continuar com as nossas gravações online. Preferencialmente os episódios de dica e de destaques, né? Porque a gente vai deixar eles mais fresquinhos. No caso, ele vai estar fresquinho de qualquer jeito, então a gente optou por gravar presencial. Mas você ainda vai ver a gente online por aí, mas não deixa de ver, né? Por favor. Não deixa de ver, de ouvir, que a gente tá aqui, ó, se dedicando pra esse podcast. Esse dia de calor. Dos infernos. A gente podia estar bebendo uma, mas estamos aqui produzindo. Podemos beber e produzir também. Também. Né? Podemos também. Estamos aqui e contamos com a sua participação. Não esquece de comentar. A gente tá tentando deixar sempre caixinha de perguntas lá no Instagram para vocês responderem. Quando der, a gente vai trazer aqui as respostas de vocês e comentar. Então é muito legal a participação de vocês. Se inscreve também no nosso canal do YouTube, galera. Se inscreve, dá uma se inscrevidinha lá. Tá lá o link, lá no Instagram tem o link do Spotify e do YouTube. Pra você dar estrelinha no Spotify e seguir a gente no YouTube, não é, meninas? Por favor. Contamos com a sua participação. Eu sou @Michelle Estevão. Eu sou @Vanta_Melo. Eu sou @Polioff. Aê! E o nosso @é isso me obriga a beber pode. A gente vai ficando por aqui. Beijo. Tchau. Isso me obriga a beber. Um podcast de conversas sinceras, cultura pop, fofoca, assuntos do cotidiano e muitas teorias sobre tudo e nada ao mesmo tempo.